Dois, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, a gente vai começar um assunto novo hoje chamado orações subordinadas substantivas. Quando a gente parou na análise sintática, a gente deu uma parada nas coordenadas. Agora a gente vai trabalhar com as subordinadas substantivas. E para isso a gente precisa dar uma relembrada nas funções sintáticas, né? Que a gente já trabalhou, objeto direto, indireto, predicativos e por aí vai. Vamos começar aqui pela introdução. As sentenças ou orações subordinadas, ao contrário das sentenças coordenadas, são dependentes entre si, de modo que uma se subordina à outra para complementação ou determinação de sentido. Observe. Bom, nas últimas aulas que a gente falou sobre o período composto, eu disse para vocês que a gente tinha esses dois, composto por subordinação e por coordenação. Coordenação são aquelas que a gente chama de independentes, né? Elas não precisam uma da outra para sobreviverem. Já as subordinadas, não, é como se fosse um funcionário que depende da sua empresa. Então, como é que vai ser isso? A gente vai ter uma oração chamada de subordinada que vai ser dependente da oração principal. Aqui a gente tem um exemplo. É necessário que todos os alunos realizem a inscrição. Quando a gente vai desmembrar essa oração, ela vai ficar assim. A primeira oração, é necessário. A segunda oração, que todos os alunos realizem a inscrição. Constate que a primeira oração chamada de principal, né, que é necessário, precisa de complementação. É necessário o quê? A gente não pode simplesmente dizer necessário. Tem que ter um complemento para isso. Dessa maneira, né, que todos os alunos realizem a inscrição. Funciona como um termo integrante dessa oração principal, né? Vale destacar que, nesse caso, a referida integração é feita por meio de uma conjunção subordinativa, que a gente chama de que? A gente chama de conjunção integrante, tá? Vou passar aqui para o próximo para vocês terem uma noção melhor. As orações subordinadas se dividem em substantivas, quando exercem a função de substantivo, tá? Adjetivas, quando exercem a função de adjunta de nominal, e adverbiais, quando exercem a função de adjunta adverbial, né? Tem valor de advérbio. E nas substantivas, a gente tem 6. Aqui a gente inicia com as 3 primeiras, vou passar depois para as outras, tá? A subjetiva funciona como termo essencial, ou seja, um sujeito da oração principal. Exemplo, é imprescindível que você participe do evento. Então, vocês podem ver, é imprescindível, a gente tem como oração principal, que você participe do evento, a gente tem como subordinada subjetiva, porque tem valor de sujeito. Objetiva direta, exerce a função do objeto direto do verbo presente na oração principal. O prefeito disse que o prazo para as licitações será prorrogado. Então, aquelas mesmas perguntinhas que a gente faz ao verbo para saber do objeto e tal, a gente vai fazer aqui também. O prefeito disse o quê? Que o prazo para as licitações será prorrogado. Então, vocês estão vendo, eu não tenho preposição, por isso a gente diz que ela é objetiva direta. E as objetivas indiretas cumprem a função do objeto indireto, né? Do verbo que antecede. Eles gostaram de que fosse feita a pesquisa. Então, eles gostaram de quê? Esse de aqui é preposição. Então, já indica pra gente um objeto indireto. Complementa o verbo, né? Quem gosta, gosta de alguma coisa, certo? De alguma coisa. Então, aí a gente já vê que precisa de uma preposição. E as 3 últimas que a gente tem. Completiva nominal, que exerce o quê? A função de complemento de nome, né? Que a gente chama complemento ao nome substantivo, contido na oração principal. Tenho convicção de que ele retornará o mais brevemente. Então, olha aqui, tenho convicção de que. Tem preposição. Ah, professora, eu posso confundir com a objetiva indireta. Não, vamos relembrar que a objetiva indireta complementa verbo e a completiva nominal complementa nome, que é isso aqui, ó, convicção, tá? A predicativa desempenha a função de predicativo do sujeito. O problema da monografia é que você não cumpriu com todos os objetivos traçados. Então, o que é essa predicativa que a gente chama aqui? Oração subordinada
substantiva predicativa. Ela vai exercer essa função de predicativo do sujeito, que é o quê? Uma característica que a gente dá ao sujeito, né? Vamos relembrar? O problema da monografia é que, o quê? Você não cumpriu com todos os objetivos traçados. Então, tudo isso aqui é uma característica que eu estou dando ao sujeito, que é o problema, tá? A positiva funciona como aposto, que é um termo explicativo da oração principal. Então, desejo-lhe uma coisa, 2 pontos, que tenhas um abençoado 2016. Então, estou explicando, ó. 2 pontos já indica que logo em seguida eu vou explicar alguma coisa, que tenhas um abençoado 2016. Então, função de aposto, por isso chamada positiva. É pertinente salientar que normalmente as orações subordinadas substantivas são introduzidas pelas conjunções integrantes que e se. Porém, podem ser iniciadas também pelos pronomes quem, que é relativo, quantos, como, onde, porquê, quando, qual ou quais. Tá? A gente vai ver muito mais sendo utilizado o que, mas esses outros também aparecem. Quando vocês forem classificar, principalmente exercícios, quando a gente pedir prova, avaliação, a gente pede para colocar a nomenclatura completa. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Oração subordinada, substantiva, predicativa. Tá? Case. Observe a seguinte situação comunicativa. Olivia namora há 7 anos com Pedro e há 3 anos eles estão noivos. Ela não vê a hora de ser pedida em casamento. Chega de enrolação, não é mesmo? Quando é que Pedro fará o pedido? Olivia não sabe se Pedro a pedirá em casamento ainda este ano. Olivia não sabe que Pedro a pedirá em casamento ainda este ano. Essa situação é elaborada pela autora que fez o artigo que eu tirei esse material para vocês aqui, está a fim o quê? De abordar o sentido de das conjunções integrantes que e se. Agora responda qual das 2 opções faria com que Olivia desse pulos de alegria. Certamente você concluiu o quê? Que é a B, né? Que faria com que Olivia desse pulos de alegria e, diga-se de passagem, de alívio. Mas por quê? Primeiramente, propõe-se o desmembramento das orações que compõem as opções. Veja, primeira opção, né, que é a primeira oração, Olivia não sabe. Segunda oração, Pedro a pedirá em casamento ainda este ano. Constate que a conjunção que integrou as orações relacionando as ideias pré-existentes, conforme demonstra o desmembramento feito, note que a segunda oração contém a resposta para a dúvida de Olivia. Em contrapartida, ao serem unidas pela conjunção se, a oração subordinada apresenta a dúvida de Olivia quanto à decisão do amado. Perceba o quanto a presença de uma conjunção pode interferir no significado de um enunciado para o bem e para o mal. Para concluir, as orações subordinadas, como a própria nomenclatura sugere, são as orações que se subordinam a outras, as chamadas principais, complementando-as. Vale reiterar que as orações principais e as subordinadas se unem por serem dependentes entre si por meio de uma conjunção. Como eu disse, a coordenada a gente diz que é independente e as subordinadas não. Elas ainda precisam aprender, né? Elas ainda precisam umas das outras, tá? Bom, aqui a gente termina. Se vocês tiverem alguma dúvida, me mandem mensagem pelo WhatsApp ou pela plataforma mesmo, não tem problema algum. E deixei também uma listinha de exercícios para a gente dar uma treinada. Tem exercícios de orações coordenadas para dar uma relembrada, tá? Sindéticas e assindéticas. E tem também exercícios de orações subordinadas e substantivas para a gente ver como é que vocês estão se saindo, tá bom? Beijocas, fiquem em paz.